Bom, galera, eu tô gravando esse vídeo antes de eu começar o meu trabalho hoje, né? Entre 8 e meia, então eu acho que dá pra gente gravar um pouquinho e falar a respeito do jogo de ontem. Esse vídeo é um pouquinho mais desabafo, tá? Em relação ao São Paulo, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra projeção de uma vaga em Libertadores, de uma vaga sul-americana e por aí vai. O São Paulo de ontem, não dá pra falar que a gente teve um time que não se integrou, não se entregou, que não jogou bola, que não tentou, muito pelo contrário. Mas quem deveria de fato ser decisivo não tem sido. Tanto quem jogou ontem, como foi o caso do Oscar, quanto quem está de fora, como é o caso do Lucas, que bateu o joelho no chão, se não me engano, no Allianz Parque, e desde então, 4 a 5 meses está parado. Não tem uma projeção. A gente tem um Rio Francisco, um jovem, que conseguiu romper os ligamentos do joelho em treinos. E quando acontece isso, a gente já mais tem uma projeção de quando também vai voltar a jogar bola. Unindo isso à questão da deficiência do São Paulo em matar um jogo, é difícil a gente projetar algo diferente do que uma luta contra o rebaixamento, como já está ocorrendo. Se você pegar a tabela agora, pessoal, o São Paulo ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos em 14 jogos. O Vasco, ele tem um jogo a menos e é o time que está à sua frente na 15ª colocação. Se o Vasco ganha, fica a 3 pontos já do São Paulo, ou seja, numa eventual próxima rodada, mesmo assim o São Paulo ganhando possivelmente não ultrapassaria o Vasco, se obviamente o time carioca vencer quem deveria vencer. Ah, tem um adendo. A próxima rodada vai jogar o Juventude contra o Vasco. O Juventude tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Ou seja, se ganha os 2, ou até mesmo um, já entraria na zona de rebaixamento. Então, galera, a situação do São Paulo é completamente. Eu falo pra você, galera, eu não sei se eu tenho muita esperança esse ano, não. Eu acho que esse ano é um ano ainda mais complexo do que foi em 2017. A gente tinha o Hernanes, que estava voando, que salvou o São Paulo. Mas nesse ano a gente não tem ninguém que dá para dizer que possa ser o salvador da prata. E jamais poderíamos contar dessa forma, porque a gente entende que futebol é coletivo. Não adianta a gente colocar toda a esperança num jogador só. Por mais que 2017 tenha sido algo completamente assim fora do comum. A gente tem um elenco limitado, a gente tem um elenco que faltam peças de reposição, a gente tem uma diretoria completamente fora da realidade. Temos um Cedric Soares. Eu falo, gente, quem que em sã consciência entendeu que esse cara estava rendendo a ponto de ser um jogador titular? Pior ainda, como você consegue fazer um negócio, como você tem capacidade de fazer um negócio com o time do Porto, mandando o Moreira embora e faltando agora um lateral direito. A gente não tem um lateral direito para repor ali possivelmente uma ausência do Cedric ou revezar com o cara. Parabéns, cara. Júlio Casares, Belmonte, Muricy e companhia ter feito um trabalho sensacional, tá? É muito fácil você ser um presidente do time e ficar desculpinha de não tem grana, bloquear comentários, fugir de entrevistas quando precisa. Então é muito fácil você ser presidente dessa forma. Então acho que eu conseguiria ser presidente, você que está me assistindo conseguiria ser presidente. Meus amigos, a situação está bem complicada. Eu que nem eu falei para vocês, o São Paulo não jogou mal, eu achei que faltou uma definição. A gente reclama do Luciano, André Silva, ainda continuo com as minhas queixas do André Silva, acho que ele é um jogador limitadíssimo tecnicamente, precisa de 30, 40 oportunidades para fazer os gols. Ontem fez. Teve um lance que perdeu gol? Teve. Mas se não fosse os 2 gols dele, São Paulo teria saído derrotado. O Luciano também fez uma partida ok, também achei que pecou muito nas finalizações. Então você percebe que o problema do São Paulo é muito disso, sabe? Deu uns 30 minutos de jogo muito bom ontem, só que na verdade acho que tinha de matar, errou o lance, não teve uma boa pontaria. E isso para um time que quer tanto fugir de uma zona de rebaixamento quanto tentar algum título, né, algo a mais, não pode acontecer. Então é difícil. Projetar algo diferente do que um empate, uma derrota contra o Corinthians é difícil. São Paulo pega o Corinthians do Morumbi em sábado às 9 horas. O Corinthians que venceu o Ceará, está na 9ª colocação, 19 pontos. Eu não consigo imaginar uma vitória, pessoal. Eu não consigo ver o São Paulo vencendo o Corinthians. Vai, obviamente, contar com o apoio da torcida, mas está muito difícil acreditar. Um time que empatou com o Sport, que está na zona de rebaixamento, um time que não ganhou do Mirassol, se bem que o Mirassol consegue tirar ponto dos grandes, né? Tirou ponto do Palmeiras.
Um time que não consegue fazer dever de casa. Um time que em 14 jogos tem duas vitórias no Brasileiro, pessoal. 2 vitórias em 14 jogos. Foram 7 empates, 5 derrotas. Como é que você quer, sabe, pensar em algo grande nesse campeonato? Não dá, galera. Não faz sentido um time como o São Paulo em 14 jogos ter 2 vitórias. Tem um Oscar que ganha 2 milhões, o cara não consegue ser destaque em nenhum jogo. Mais um jogo que ele não joga nada. Não joga nada. O Lucas tá fora. Seriam os 2 principais jogadores do São Paulo, não rendem no São Paulo. Um não rende e o outro não joga. É difícil, pessoal. E ganham bem? Ganham muito bem para não fazer nada. Então, muito bonitinho você ficar depois no post lá falando, lamento a derrota, a gente tá lutando, e tudo mais. E aí, você tá com o seu salário, mas não tá jogando, não tá rendendo. E aí você fala, mais uma atitude equivocada da direção. Contratar um jogador como o Oscar, por 2 milhões, o que for, tem ajuda de parceiro, beleza. Mas poderia ver muito bem 1 ou 2 jogadores bons e prontos, mais jovens, para tentar fazer alguma coisa. Não, cara, 33, 34 anos, que não rende. Um cara que tá fora de rotação bom tempo, vem do futebol chinês, onde a dinâmica é completamente diferente, a entrega é diferente. E é isso, pessoal. Então, parabéns aos envolvidos, tá? Nessa questão do São Paulo. São Paulo está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Mais uma vez, falando, eu não consigo projetar algo diferente do São Paulo. Eu não consigo falar, São Paulo nesse ele é favorito, nesse ele tem tudo para ganhar. Não, qualquer time que enfrentar o São Paulo não é considerado favorito. Qualquer time, pessoal, qualquer time que o São Paulo pegar, não dá para acreditar, tá? Então, na sequência, para você ver, a gente tem o Corinthians em casa, tá? Depois vai enfrentar o Juventude, que briga diretamente nos redes de rebaixamento, tá? No próximo vai pegar o Fluminense, que luta lá no topo de tabela. Então, é isso. Não tem muito o que falar. Sinceramente, é lamentar. É difícil acompanhar, galera. Eu falo, é difícil você ficar perdendo tempo com esse time ali quando, sabe? Você poderia fazer outras coisas, sabe? Esquentar a cabeça aí com São Paulo, ninguém merece. Então eu vou até entender você que não tá muito afim de acompanhar futebol esse ano, porque a tendência é daqui para pior, infelizmente. Bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, recomende ao amigo ou amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!